Cem anos do rádio, 100 histórias do interior do estado de São Paulo, nessa nossa região metropolitana. Estamos recebendo mais um personagem. Gostaria que você falasse o seu nome inteiro, por favor. Meu nome é Ed Carlos Luiz de Oliveira. Quantos anos? Eu tenho 51. Quantos anos de rádio? 32. Ed Carlos é nome artístico com certeza. Você utilizou esse nome? Ed Carlos, algumas pessoas me chamam de Ed Carlos, né? Mas assim, o Ed Carlos veio do cantor da Jovem Guarda. Minha mãe acho que gostava muito dele, né? Acho, não tenho certeza. Ela não está mais aqui para comprovar. Mas o próprio cantor não se chamava Ed, né? Era Eduardo Carlos. O nome artístico é Ed Carlos. Eu já nasci com esse nome já praticamente artístico, mas eu uso mais o Ed Oliveira. Ed, você começa uma trajetória inversa de muitos que passaram aqui nesses 100 anos da história do rádio, que é um projeto do curso de jornalismo e do Laboratório de Comunicação da Uniso, onde de Sorocaba, que é um celeiro de profissionais, sempre mirando São Paulo, sempre mirando a capital. E muitos realmente saíram daqui, fizeram sucesso em São Paulo, e muitos estão lá até hoje. Outros acabaram optando por voltar. Você foi ao contrário, você estava em São Paulo, fez o curso de radialista em São Paulo, mas acabou mirando o interior. Por quê? Eu sempre quis rádio, né? Então eu fiz o curso de rádio em São Paulo, eu já trabalhava com alguns eventos em São Paulo, feiras, eu era apresentador de eventos, eu tinha alguns programas até em televisão, eu na extinta TV Manchete, cheguei a fazer vários programas lá, tinha algumas produções na TV Sorocaba, né, de São Paulo, TV Sorocaba não, no SBT mesmo, né, junto com o programa do Gugu. E na época eu continuava querendo rádio, só que São Paulo o número de rádios era estreito, o número de locutores era muito maior do que as vagas. E na época eu tinha meu pai doente, ele faleceu, e logo na sequência, 1 ano e meio, minha mãe, né? E quando meu pai faleceu, eu já queria sair de São Paulo, né? Eu queria ir fazer rádio, eu queria levar minha mãe. A minha primeira opção era Santos. Então, a Tribuna de Santos, eu tinha lá alguns horários, comecei a fazer algumas coisas em Santos, mas eu queria conhecer Sorocaba porque na lista lá no Senac, em São Paulo, era Ribeirão Preto, Santos e Sorocaba. Eram as cidades, por volta de 1994, eram as cidades que tinham o maior número de rádios no interior de São Paulo. Eu tinha um primo aqui em Sorocaba, eu falei, vou fazer uma experiência lá. Eu trabalhava, os meus boletos na época eram pagos pela Credicar, eu trabalhava no departamento de marketing da Credicar, também fazia alguns eventos lá dentro. E peguei minhas férias e vim passar uns dias em Sorocaba, né? Parei ali no Hotel Ferrareto, na Praça Coronel Fernando Prestes, e trouxe uma fitinha piloto, né, com alguns programas que eu já tinha feito, e comecei a distribuir. Tive na Rádio Clube, na Rádio Cacique, e a terceira rádio, no primeiro dia que eu visitei Sorocaba, foi a Vanguarda. E deixando essa fita lá, a Cecília, a diretora da rádio, atual diretora, me chamou, fez uma entrevista e me convidou para trabalhar na rádio, e eu aceitei. Você tinha quantos anos? Eu tinha 24 anos. E quando você fez o curso de radialista, que muitos 26. dos moleques que fizeram aqui, a molecada que fez, inclusive eu, era esperar fazer os 18 e fazer radialista. Você fez um pouco mais tarde. Eu fiz com 21, 22 mais ou menos. Aí eu fiz o curso lá em São Paulo e depois vim para cá, porque eu já tinha feito a faculdade de publicidade, né? Você já tinha feito a graduação, eu terminei a faculdade, né, o curso completo de publicidade e propaganda. Você fez onde? E depois eu fiz na Unip. Em São Paulo foi a primeira turma da Unip. Antes era a faculdade Objetivo, ela mudou. Para mim também foi um privilégio, porque quando ela mudou, o Digênio, ele comprou a TV Jovem Pan na época, e todos os estúdios, a infraestrutura da TV, ela foi para a universidade. Então foi um grande diferencial da universidade a infraestrutura de tecnologia audiovisual, e foi muito bom assim, a faculdade para aprender ainda mais sobre rádio e TV, né? Então, para mim, foi bem fundamental. Aí, na sequência, eu fui para o Senac fazer o curso de rádio
específico. E aí você chegando em Sorocaba, trouxe a fita, conversou com a Cecília, ela te apresenta o quê? A oportunidade de fazer horário, é isso que a gente chama no rádio? Duas coisas, né? Como eu era publicitário, tinha uma experiência com marketing, queria fazer rádio, ela me apresentou um pouco das duas coisas, né? Ela falou, você pode fazer rádio, você pode cobrir férias, folgas, né? Ser o folguista aí de final de semana. Como eu trabalhava em São Paulo, né? Então eu não tinha condições de vir durante a semana. Porém, ela me deu uma outra proposta que me interessou. Ela falou, se você quiser vir, você assume o departamento comercial da rádio. E como publicitário, aquilo me provocou ali, né? Então eu cheguei em casa, troquei tudo e eu acertei com ela uma comissão. Eu falei, olha, se você me pagar uma comissão como se fosse de agência, eu acredito que eu consigo rapidamente cobrir o que eu ganho em São Paulo e ficar aqui em definitivo. E ela topou. Então eu vim fazer rádio cobrindo folgas de locutores e assumi na época, o departamento comercial da rádio. E aí você fazia o horário normal, como qualquer outro locutor, isso. Chamava música comercial e tal, é isso? Sim, eu tinha alguns programas e como o meu foco ainda era mais comercial, então eu comecei a criar situações na rádio, de ações e eventos, e não só os meus programas, mas eu tinha alguns programas que entravam nos programas dos outros radialistas também, como programas comerciais, flashes ao vivo da rua. Eu criei programas de ofertas, criei programa segmentado, só com trilha sonora de cinema. Então, na época, eu gostava de criar publicitário, então eu criei muitas opções ali de variar, inclusive para vender, né? Então, programas específicos para obter patrocinadores específicos. Você lembra alguns desses programas que você criou? Olha, tinha o Cine 949, que era um programa de trilha sonora, eu tinha patrocínio de locadora de vídeo, né? Tinha patrocínio da Coca-Cola. Então eu criava a situação e ia atrás do patrocinador. Então a minha vantagem era exatamente por ser locutor, ser publicitário e ter um estúdio ali à minha disposição, então eu já produzia antes mesmo de colocar no ar e ia para o cliente com aquilo produzido. Então ficava mais fácil porque o cliente já conseguia imaginar aquela situação no ar. Você levava o programa pronto? Pronto, eu levava pronto. Na fitinha cassete para ir ouvir. Levava, tinha um Walkman com uma caixinha e eu levava e apresentava. E essa estratégia deu muito certo, comercialmente falando, né, em termos de patrocinadores e programas. E aí eu comecei a fazer da rádio também um polo publicitário. Eu comecei a criar spots de rádio, né? Spots mais criativos, que na época que eu cheguei aqui, os spots eram compre no melhor açougue as melhores carnes, né? Então você não tinha diálogos, você não tinha uma produção mais criativa, efeitos especiais. Então eu comecei a dar um molho realmente na rádio. E aquilo foi dando um resultado excelente, né? Em termos de comercialização, que rapidamente eu consegui mesmo ganhar mais do que eu ganhava. Então eu ganhava fazendo locução, eu ganhava criando os spots de rádio, vendendo a rádio, né? Então foi muito bom para mim o início na vanguarda. Então abriram as portas e eu entrei, né? E você ficou quanto tempo na rádio? Eu fiquei 4 a 5 anos na rádio. E assim, os 2 primeiros anos focado na rádio, depois eu comecei a levar alguns dos programas da rádio para a TV Sorocaba. Então eu comecei a apresentar no SBT também, né? Então o mesmo programa que tinha na rádio, ele tinha na TV. E aí eu comecei praticamente a carreira publicitária um pouco mais abrangente, porque a hora que começou a envolver rádio e TV, então os clientes começaram a ter necessidade de outros veículos de comunicação, como jornal, outdoor, né? Outras mídias em si começaram a pintar ali a necessidade para eu criar e fazer. Aí, definitivo, eu resolvi montar a agência. Tá, aí você sai da rádio. Aí eu saí da rádio. Tá, aí você fica com a agência que é Quadrimates. Quadrimates na época. Tá, o que remete o nome Quadrimates? Tem uma associação de alguma coisa? Quadrimates, na época eu chamei alguns amigos meus de São Paulo para vir fazer parte da agência. Éramos em 4, mas a ideia do quadri era quadri de 4 P's do composto de propaganda, né? Preço, praça, promoção e produto. Né? Então a gente trabalharia esses 4 pilares da propaganda, né? E o Matzi era uma peça de teatro que tinha em São Paulo, que depois eu vinha procurar a tradução da palavra Matzi, e era uma palavra latim-italiana que dizia busca criativa de solução de problemas de terceiros. Então era uma peça de teatro onde os atores ali, eles eram Matzis. E eles tinham uma barraquinha que colocavam lá, solucionamos problemas de forma criativa, né? E para mim, a publicidade até hoje é isso. É solucionar problemas de forma criativa
né, dos outros, né? Então a gente fez comunicação de lá para cá, sempre com foco na solução de problemas e não só resolver, mas resolver de forma criativa. E aí a agência começa a decolar e você começa a ter clientes de todos os segmentos. Sim, aí Sorocaba não tinha faculdade de publicidade, né? Então ela começou por volta ali de 96, 98. E os primeiros publicitários nativos de Sorocaba, a primeira turma, vários eu contratei para trabalhar comigo, né? Então, assim, porque o marketing, a propaganda no interior era muito inexplorada, né? Então, A primeira turma se forma em 99. 99, Então, em 99 saem os primeiros publicitários nativos de Sorocaba. Então, quer dizer, até 99, o que tinha em Sorocaba ou eram corretores de anúncio, né, como se chamava na época, eram vendedores de espaço publicitário, ou eram publicitários vindo de outras cidades, de outros municípios, como era o meu caso. Mas aí, a partir de 99, começou a ter material humano para trabalhar e a agência começou a crescer ali com esses profissionais, né, que já saindo da faculdade com gás, com garra, e aí começou a ter clientes não só em Sorocaba, mas fora de Sorocaba. Mas assim, o foco da agência sempre no rádio. Então, assim, a gente começou a trabalhar quando a agência começou com todas as rádios de Sorocaba, praticamente. Então, eu produzia a mesma estratégia que eu tinha na Vanguarda, eu produzia e veiculava em praticamente todas as rádios da cidade. Então, eu comecei um relacionamento praticamente com todos os profissionais de rádio da cidade inteira, produzindo publicidade. Aí você já trabalha com trilha sonora, você trabalha com várias Sim. vozes, vários estilos de comerciais, é isso? Aí juntou tudo que se faz em termos de áudio, né? Então, desde audiodrama, comerciais, campanhas com personagens que levaram anos, né? Então, trabalhando com locutores locais, vozes caricatas, trilhas, efeitos, né? Jingles, eu comecei a trabalhar com produtoras musicais, que na época, acho que tinha uma aqui, a gente fez bastante coisa. Eu não lembro qual que era, o Bugre, Marcelo Bugre. E depois a gente foi para Paraná, produzir com produtoras de Campinas, São Paulo. Então começamos a colocar jingles, né, que era algo também que não tinha com tanta frequência em Sorocaba. Então muitos jingles a gente acabou produzindo por causa da agência ter esse foco, né? E aí você falou também que trabalhava com outras mídias, TV, jornal, outdoor. Sim, aí ficou um multimídia. Na época a internet ainda era algo inexplorado. Não começou, a internet veio lá pelos anos 2000, a gente já trabalhava com algumas tecnologias, mas os meios tradicionais de propaganda, todos, né? Outdoor, TV, rádio, jornal, marketing de guerrilha, então fazíamos muitas ações. Então eu tive um trabalho muito forte com varejo, shopping, comércio em geral, depois indústria também, então trabalhando com comunicação interna. Então foi uma agência bem ativa aqui na cidade, né? Quadrimates. E aí quando é que você percebe também que surge outros mercados e a agência também tem que se readaptar e você tira o pé, vamos dizer assim, da Quadrimates? Foi concorrência, foi cansaço, um pouco de tudo, a publicidade, a propaganda, ela me tirou demais do rádio, né? Então ela foi me levando, me conduzindo para uma carreira que eu também me formei, mas a minha paixão mesmo, o vírusinho do rádio ficou ali latente durante muitos anos. Então ganhei dinheiro com rádio, mas eu sabia que não era o meu caminho, não era o que eu vim fazer. Eu acabei migrando para a publicidade por uma questão financeira, comodidade, conveniência e pela própria necessidade do mercado, né, de Sorocaba, do interior, em ter publicitários mais criativos ou campanhas mais elaboradas. Mas o rádio sempre ficou comigo, então eu procurava sempre encaixar ali o meio, né, nas campanhas e colocar rádio para qualquer cliente. Então, assim, eu queria muito aquilo, né, de alguma forma, como profissão principal. A agência já tinha uma história, eu não podia jogar isso fora, mas eu queria voltar para o rádio de alguma forma. Quando foi 2010, eu comecei a estudar o formato de podcast, né? Então, nos Estados Unidos, aquilo já era um sucesso. Os primeiros podcasts do Brasil chegaram em 2010, por volta de 2010. E a internet já também fazia parte da minha agência. Então, a gente já era uma das maiores agências de internet do Brasil na época.
Eu montei uma empresa à parte, né, que tinha mais funcionários do que a própria agência, com polo aqui em Sorocaba, Campinas e São Paulo. A gente começou a desenvolver sites para o Brasil inteiro. Então, por esse contato e por esse estudo com tecnologias e a gente fazendo algumas coisas diferenciadas, a gente começou a produzir alguns sites com streaming para São Paulo. Né? Na época que ninguém tinha streaming. Então, a gente tinha um site que eu lembro até hoje que chamava Noite ao Vivo. Né? Então, a gente colocou câmeras, webcams em várias casas noturnas de São Paulo e a gente tinha os apresentadores para ir fazer essa cobertura e mostrar como que estava a noite em São Paulo ao vivo. Né? Então, você entrava lá no site, ainda conexão de escada, a gente transmitia o streaming de várias casas noturnas, o programa girava nisso e aquilo, na época, já me encantou. Né? Então, eu falei, puxa vida, dá para fazer agora algumas coisas bem diferentes, né? Já que eu não tinha uma concessão de uma rádio, eu não tinha como, né, trabalhar especificamente para uma rádio, fazer aquilo pela internet já começou a me encantar. E aí eu descobri o podcast. Então, por volta de 2009, mais ou menos, eu já mergulhei. Para 2010, eu já comecei a produzir, inclusive, podcasts aqui em Sorocaba, né, para algumas organizações, algumas instituições, já com foco um pouco diferente de comunicação. E, para mim, ali eu já tive uma visão. Isso aqui vai, de alguma forma, comer pelas beiradas e vai ocupar um espaço grande do que eu conheço como rádio. Então, eu resolvi realmente focar um pouco mais naquilo e, devagarinho, tirando um pouco o pé da agência e migrando para o formato de podcast. E aí, esse formato podcast, você percebe que ele vem crescendo e você também precisa montar uma estrutura até para poder criar os podcasts, porque aí você precisa de redator, você precisa de locutor, você precisa de produção. O podcast, muitas vezes, ele vem agregado de imagem. E como é que foi isso? Quando eu comecei a produzir o podcast, o primeiro desafio ele foi a cultura, né? Então, o brasileiro ele nem sabia o que era podcast, né? Então, assim, ficou uma coisa meio que eu tinha que aculturar, né? Então, mesmo para poder vender ou produzir, eu tinha que aculturar, ensinar. Então, as pessoas que tinham iPhone já tinham aquele aplicativo nativo no aparelho, né? Então, quem comprava um iPhone ou tinha um iPhone já tinha ali Apple Podcasts, era clicar ali e explorar. Mas ninguém conhecia, então eu tive que aculturar, ensinar, né, mostrar o que era para poder produzir. Mas assim, o podcast já exigia ali um microfone, né, no mínimo ali uma produçãozinha com edição, né, ou mesmo um bate-papo que pudesse ser conduzido de uma forma que ficasse como ao vivo. O YouTube também começou a ter um volume grande de influenciadores ali produzindo, mas ainda não no formato de podcast. Então, acho que o YouTube ele se destacou inicialmente em termos de produção de conteúdo que saíam dos veículos tradicionais, que era a rádio e televisão. Então, o audiovisual ele migrou para o YouTube de uma forma muito mais acelerada do que o podcast, né? Então, assim, o pessoal descobriu o vídeo na internet, mas o áudio ficou num segundo plano. Então, a gente começou a investir, né? Então, microfone, alguns equipamentos, microfone, fone, mesa, quase como uma rádio, móvel, né, um circo ali de rádio para você poder deslocar e gravar os podcasts onde fossem necessários, né? Então a gente começou a produzir assim. Então eu sempre peguei o podcast como algo que é mais rotineiro, né? A pessoa que gosta de podcast, ela cria uma rotina para ouvir, seja no trajeto do carro, passeando com o cachorro ou na academia, diferente do rádio, que ele tem vários momentos que ele escuta. E a gente começou a produzir programas semanais, né? Então, tanto para clientes, então eu tinha um cliente que trabalhava com emagrecimento, por exemplo. Então, a gente tinha um programa onde você tinha nutricionista, personal trainer, médicos, você tinha um elenco ali que não eram locutores, mas que falavam sobre o assunto e que colocavam aquilo numa espécie de programa, que davam dicas e que eram produzidos em formatos episódicos. Então, que é outra tendência. Então, você vê hoje nos streamings, a Netflix, Amazon Prime, as séries tomando conta das novelas e os formatos episódicos entrando. Então, você quer consumir um conteúdo, ele já não é um conteúdo que ali em uma hora só você consome. É claro, tem ainda, mas o conteúdo ele começou a criar uma cultura de episódios, né? Então, de discussão de temas e aquilo que te interessa ser discutido em 8, 10 episódios, 15. Então, tudo isso foi migrando para o formato de podcast. E aí foi se fazendo necessário
um estúdio para poder produzir com mais frequência, né? Um local mais adequado para você fazer esses debates acontecerem. E aí veio a pandemia, né? A pandemia, ela deu uma acelerada em pelo menos 10 anos nos meus planos, né? Então ela deu uma empurrada boa. Ela colocou uma situação mais emergencial para esse formato, porque as pessoas ficaram dentro de casa, elas precisavam fazer as suas atividades e, de alguma forma, o podcast veio para fazer companhia, né? Então, o formato de podcast ele é muito íntimo, né? Principalmente por ser pelo ouvido, né? Então, uma conversa mais ali ao pé do ouvido, você escuta aquele assunto que te interessa, mas dentro de um grupo ali que está discutindo, que parecem seus amigos, porque eles falam assuntos que você gosta, que curte, e aí você quer acompanhar aquilo, quer escutar mais, então ele tem um episódio uma semana, você ativa as notificações para receber o episódio da semana que vem, então você começa a ver a rádio mudando de lugar, né? Então, quem tem um programa com conteúdos ou com informações, com entretenimento, ele começou a utilizar o formato de podcast para produzir o programa para quem gosta dele, né? Então, começou a ter um pouquinho mais de utilização. Só que durante a pandemia, também como as pessoas tinham o recurso do vídeo, muitos desses podcasts começaram a ser gravados em vídeo e transmitidos pelo YouTube. Chamaram adequadamente ou convenientemente de videocasts, né? Mas nada mais é do que um podcast gravado em vídeo e colocado lá no YouTube num formato de vídeo, mas é uma conversa de rádio, é um bate-papo no formato de rádio, microfones aparentes, né? Então as pessoas ali sentadas discutindo determinado assunto ou entrevistas mais focadas na pessoa, mas num formato de rádio gravado em vídeo. E aí o podcast hoje você tem como opção só a segmentação. Não existe podcast de assunto geral. Não, tem, você tem também? Tem também. Você tem podcast de tudo hoje, desde treinamentos, né? Então, mas todos eles são segmentados. A tendência é essa. Aquele que gosta, quer fazer um treinamento na área de metaverso, vai achar um podcast sobre isso. Ele vai achar conteúdos no formato de podcast sobre esse assunto. Né? Você tem podcasts genéricos, mas ele ainda vai ficar brigando com a rádio, né? E você vai escutar, talvez, podcasts de notícias, né? Para você se informar. Então, existem algumas rádios que já estão fazendo isso há algum tempo. Uma das primeiras foi a CBN. Ela começou a pegar os seus conteudistas dos programas tradicionais da rádio e jogar para o formato de podcast. Então, Mário Sérgio Cortella, Max Geringer tinham ali 3, 4 minutos diariamente. Eles continuaram com esse espaço nos programas de rádio, mas extraíam essas pílulas para podcasts específicos. Então, você ia lá, Max Geringer, você encontrava ali diariamente o trechinho que ele fez na rádio no formato de podcast para você escutar a hora que for conveniente para você e não exatamente, especificamente naquele horário que ele transmitia. Agora, o podcast tem um padrão de tempo determinado ou não? Ele tem 5, 10, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, como é que é? O que manda é o conteúdo, né? Então, o conteúdo da entrevista, ou do bate-papo, ou do debate, o que manda é o conteúdo. Então, hoje no Brasil você vai encontrar podcasts aí que tem, recentemente, por exemplo, no Flow, que é um dos podcasts de maior audiência no Brasil, uma entrevista com o Bolsonaro de 5 horas e meia, né, de duração. Então, assim, qual que é a vantagem do podcast para conteúdos mais longos? Você pode assistir os cortes, né? Então, eles produzem 4 a 5 horas de entrevista, ou seja, eles exploram a vida, os gostos, a cultura, o conhecimento do entrevistado completo, quase que um longa-metragem, daria para fazer uma série, né, como eu falei, mas você tem ali à disposição os cortes, né? Então, que hoje também monetizam esses produtores de conteúdo pelas quantidades de views. Então, você vai ter lá um corte de 10 minutos, mas a entrevista inteira tem 4, 5 horas. Ah, eu gostei desses 10 minutos. Aí eu vou e escuto o de meia hora, o corte de meia hora. Pô, gostei, quero ouvir mais, vou escutar o corte de 1 hora. Aí eu vou ouvir mais, aí você escuta completo as 4 horas. E você não precisa escutar. Então, como eu falei, a periodicidade hoje são programas semanais. Então, se a pessoa ou o produtor ali conseguiu produzir um episódio com um conteúdo bacana de 4 a 5 horas, você não vai escutar 4 a 5 horas seguidos. Você escuta o que você puder.
escuta um pouquinho na segunda, um pouquinho na terça, pula para quinta e escuta o restante no sábado. Então esse formato é muito conveniente e fácil, né? Flexível para quem quer consumir um conteúdo, né, que é interessante para si, de uma forma agradável, porque o próximo episódio só vai vir na semana que vem, né? Então fica fácil de consumir. Então a pessoa ela pode muito bem no ônibus indo para o trabalho, ela pode consumir no trajeto levando o filho na escola, ela pode consumir lavando louça. Então ela não precisa do recurso do vídeo. Porém, como se está produzindo em vídeo, a gente também começou a produzir também, capturar esse programa de rádio em vídeo também, né? Eu acredito que o vídeo é moda por causa da pandemia. O vídeo, um podcast de entrevista com alguém que não é famoso, ele não tem tanta necessidade de você ficar ali assistindo aquela entrevista estática, mesmo que com 2, 3, 4 câmeras. Você simplesmente dá play e fica escutando. Você não assiste integral, né? Quando te chama a atenção alguma frase e você quer ver a expressão da pessoa, o vídeo está lá disponível. Mas ainda acredito mais no formato de áudio, onde a produção é muito mais ágil, é muito mais ligeira para você publicar, é muito mais leve de hospedagem, é tudo muito melhor, né? Então, ainda acredito que o áudio ainda vai ser o formato mais consolidado no podcast. Hoje você tem clientes fixos e clientes esporádicos também na produção de podcast? Já temos alguns contratos fixos, né? A gente também desenvolveu uma plataforma de publicação particular nossa, então é uma diferença entre todas as produtoras hoje do país em termos de podcast. Como a gente já tinha um pouco dessa veia tecnológica, a gente desenvolveu uma plataforma. E também um objetivo na Quadricast, que é da Quadri, a gente migrou para a Quadricast para aproveitar o nome, né? Uma plataforma e a ideia de se publicar conteúdos onde já existam audiências. O que é isso? Então, é publicar um conteúdo, por exemplo, de uma empresa para conversar com seus colaboradores, de uma associação para conversar com seus associados, de um clube para conversar com sócios. Então, a gente produz um programa, como um programa de rádio, e esse programa é publicado na nossa plataforma, onde os associados ou os colaboradores têm ali login e senha, e ele acessa esse conteúdo restrito, e ele tem acesso às informações da empresa num formato de podcast. Então a gente tem hoje, já produzindo os conteúdos, frequência do CIESP, né, que é a produção dos conteúdos para a indústria. A gente produz hoje conteúdo para a Associação Comercial de Sorocaba, que produz conteúdo para os comerciantes. A gente tem a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que produz conteúdo para os engenheiros e arquitetos. Parque Tecnológico de Sorocaba, que atinge todas as startups aí de Sorocaba. A gente tem programa de sexo, a gente tem programa de filmes, que esse eu mesmo que apresento, tem programas de espiritualistas. A gente fez recentemente uma feira em São Paulo, onde a gente produziu 35 programas sobre franquias, né, de uma aceleradora de franquias do Brasil, com mais de 91 marcas sendo aceleradas. Então, contando como cada uma dessas marcas faz para você poder montar uma franquia. Então, a gente tem podcast de venda, né? É o Venda Sim. A gente tem podcast de assuntos gerais, né? Como você falou, desde artístico como empresarial, que é o Agora Pode. Então, a gente já produziu mais de 400 episódios em menos de um ano, né? Agora, o podcast, ele é atemporal ou ele tem validade? Dependendo do conteúdo, ele é atemporal, ele é infinito. Então, você pode produzir hoje, como eu falei, um conteúdo segmentado, que tem assuntos eternos, né? Então, uma empresa ela pode usar o podcast para conversar com o seu público, tanto interno quanto externo. Vou te dar um exemplo. Assunto. Oi? Sobre esse determinado assunto. Isso. Um exemplo, uma rede de pet shops, né? Então, ela vai falar sobre assuntos veterinários, para quem tem interesse. Então, ela pode produzir uma série, por exemplo, de 10 episódios sobre criação de Golden Retriever. Então, ali, especialistas do pelo, especialistas da alimentação, da nutrição do cachorro, da domesticação, treinamento. Então, você faz ali 10 episódios sobre Golden Retriever. Aí você vai fazendo uma série sobre cada raça. Então, além de ser um conteúdo interessante para quem cria, ele também é um conteúdo que vai ficar ali disponível durante toda a vida da empresa para quem cria Golden Retriever, a não ser que a raça seja extinta, né? Mas assim, você tem como produzir conteúdos infinitos aí, dependendo da empresa.
e da criatividade do produtor, né? Então, você pegar ali algo que possa se transformar em algo semanal, um conteúdo quinzenal, enfim, dá até para ter conteúdo diário, dependendo do volume de informações que a empresa precisa passar. Então, ao invés dela utilizar o WhatsApp e ficar mandando áudios perdidos, ela produz um programa de rádio e manda isso no aplicativo para que todos os colaboradores sejam notificados e escutem aquilo como se fosse um programa diário, né? Então, enfim, dá para se produzir muita coisa no formato de podcast e utilizar toda a experiência do rádio, né? E de quem já escutou, não só como produtor, mas quem já escutou rádio, ele vai entender o que eu estou falando e vai começar a vislumbrar realmente um canal de comunicação perfeito em áudio para poder atingir os objetivos de comunicação da empresa, seja com o público interno e principalmente com o público externo. E esse é o caminho sem volta? Acredito que não tem mais volta. O projeto podcast, para mim, ele é algo que eu quero fazer até o fim dos meus dias. Então, se eu estou com 51, se Deus permitir aí mais uns 30 anos úteis, eu vou morrer fazendo. Eu tenho certeza que conteúdo sempre foi algo que deu valor para as empresas, agregou valor às marcas, e agora, em alguns formatos, principalmente no podcast, ele está se transformando no marketing, né? Então, já não se fazem mais propaganda e marketing como há 5 anos atrás. Então, o conteúdo ele se transformou no que eu considero o inbound marketing. É mais barato do que o marketing tradicional e ele engaja melhor, dá um pouco mais de trabalho, né? Mas ele é algo que fica eterno, né? Então, ele coloca o ouvinte em relacionamento com você e atento e querendo saber mais, né, o que vem pela frente, o que ela vai me trazer de informação, e fica fiel ali, né? Então, fideliza com mais facilidade. Quem ouve podcast hoje no Brasil? Olha, hoje, mulheres e homens de várias idades. Hoje você já tem conteúdo no Brasil, o podcast está crescendo mais de 1000% ao ano. Se eu não me engano, agora 2021 para 2022 foram quase 2000%, mais de 100 milhões de pessoas escutando podcast. Várias idades, tá? Então a gente tem algumas estatísticas aí já hoje estabelecidas, onde você tem gente que escuta podcast mais de manhã, mais à tarde, mais à noite. Você começa a perceber algumas informações muito parecidas com as estatísticas de rádio, né? Só que de uma forma muito mais rápida. O rádio com sinal aberto, ele, para você chegar às informações, você precisa realmente de um Ibope, de uma pesquisa, é um pouco mais complicado. Tudo que é digital, você começa a ter um acesso a quem acessou, a idade que ele acessou, com quanto tempo ele ficou ali naquele conteúdo, né? Então você começa a ter de onde ele veio, porque hoje são vários agregadores de podcast. Hoje você tem o Spotify, o Google, que são plataformas que estão investindo no formato de podcast no mundo e dando uma ênfase no Brasil, porque o Brasil, depois dos Estados Unidos, é um dos países que mais consome podcast, né? Então você vê aí acontecendo mesmo, né? Então as coisas estão vindo de uma forma acelerada, né? E tomando conta aí do ouvido do brasileiro de forma muito rápida. Dá para o podcast ir para o rádio? Não entendi. Dá para o podcast ir para o rádio? Se cabe os dois? Você pega um podcast que você montou, gravou e transmiti-lo numa frequência aberta, de FM, por exemplo. Dá, porque, como eu falei, são os conteúdos, né? Hoje, o que interessa para as pessoas são os conteúdos. E a gente percebe uma tendência nas pessoas em ter preguiça de ler, né? Então, hoje, os conteúdos impressos, você vê cada vez mais sendo extintos. E mesmo na internet, nos portais, as pessoas com preguiça de ler textos maiores, né? Então você vê as pessoas com preguiça de entrar ali no conteúdo mais longo, né? Então você tem a rádio hoje em formato de música que ela já vem sofrendo, porque você também tem esses streams como o próprio Spotify, coloca músicas à disposição do jeito que você quer ouvir, né? Então, eu quero rock, então tá lá rock, eu quero sertanejo. Então você escuta só sertanejo, faz a sua playlist. Aquilo que na época a gente gravava na rádio, na nossa fita cassete ou mesmo no CD gravável, as músicas que a rádio transmitia
e colocava num CD para a gente escutar o que a gente queria. Hoje a gente não precisa fazer mais isso, então o rádio perdeu com isso, né? Agora, o rádio como prestação de serviços, o rádio ele também está passando por esse processo e ele precisa se adaptar e se adequar para ele caber na mesma condição que o próprio podcast. O podcast, eu entendo que programas gravados, e hoje, por causa do vídeo, também ao vivo, o rádio ele vai funcionar muito como prestação de serviços. O jornalismo, né? Então, você pega em São Paulo, você tem uma rádio trânsito, que comenta o trânsito e que dá as dicas para você fugir do trânsito, junto com notícias do dia a dia, entrevistas e programas. Então, as rádios que não estiverem atentas a essa prestação de serviços, eu acredito que ela vai perder demais, né? Porque os conteúdos vão acabar migrando de um formato mais organizado, né? Mais bem publicado, para que a pessoa escuta de uma forma mais cômoda, mais confortável do que o rádio transmitindo ao vivo, e eu não sei mais a hora que eu posso consumir, né? Então, o rádio, é exemplo da televisão, né? A própria televisão, hoje eu consumo mais televisão aberta por aplicativo do que no sinal aberto. Eu assisto mais jornal hoje do que eu assistia quando não tinha aplicativo. Então, por quê? Simplesmente porque eu vou chegar à noite, a hora que eu chegar, e vou assistir o jornal que passou 2, 3 horas atrás. Então, eu não tenho mais essa necessidade do ao vivo, né? Então, ao vivo vai precisar ter um tratamento ali ou algo de muito impacto para atrair as pessoas para escutar aquele conteúdo naquela hora, né? Então, a rádio tem essa vantagem. Ela é ao vivo, ela está aberta, a pessoa entra, liga o rádio e está tocando ali a programação que a rádio está transmitindo. Eu não sei se isso vai permanecer, mas o ao vivo do rádio vai forçar os conteúdos que têm a característica para ser ao vivo e não mais gravados. Agora, nessa tendência toda do podcast, é o fim das rádios ou não? O fim de um monte de coisa como a gente veio até agora, eu acredito que realmente esteja muito próximo, da forma como a gente consumiu, esteja próximo. Eu costumo dizer que aquilo que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar, né? Então, eu não acredito no fim da rádio. Eu acredito realmente em algumas mudanças, em algumas modernizações. Eu acredito em programas ao vivo, até em um resgate da rádio como era muito antigamente. Então, programas de rádio com audiodramas, programas de rádio com true crimes, né? Então, aquelas histórias de crimes reais, né? Com reportagens mais densas, né, com coisas mais profundas e não mais com a superficialidade de algo que ele vai conseguir encontrar num outro formato, que também é rádio, né, mas ali mais bem produzido, já organizado em série. Então vai mudar bastante coisa. Isso sim eu acredito, mas que vai acabar, eu acredito que não. Existe um risco muito grande com o 5G, né? Então, a hora que os automóveis e que o 5G acabar com esse problema de conexão, em qualquer lugar você tiver uma conexão, as rádios também vão passar a serem digitais, né? E aí o podcast ganha espaço? O podcast ganha espaço e a rádio, o formato vai se misturar um pouco. Como é que você ouve podcast hoje em rádio? No rádio do carro? Só se tiver podcast na rádio do carro, você praticamente desliga a rádio e entra pelo Bluetooth. Então você tem o celular. Hoje, quem tem qualquer aparelho de rádio com Bluetooth, ele já tem uma conexão automática. Então, eu entro no meu carro, por exemplo, eu ligo o rádio, quando eu coloco o celular no suportezinho, ele já entra na conexão Bluetooth no episódio que eu parei, no momento que eu parei, e dá continuidade. Então, isso é muito legal também, né? Então, ele já breca a programação da rádio, entra com o podcast sobressaindo no áudio, e no ponto onde estava parado. Ou eu escolho um outro programa para ouvir desde o princípio. Você falou que tem ouvido no carro e falou do 5G também. Você acredita, então, com esse 5G chegando no interior, principalmente na região metropolitana de Sorocaba, nós vamos ter uma mudança de perfil? Muito grande. Vai demorar, existem projetos aí que eu tenho visto, né, até em conteúdos de podcast que a gente grava lá com um futurista, onde a previsão para que a coisa mude realmente de um fato em torno de 2027, 2028. Né? Porque até chegar o 5G, você vai ter que ter um aparelho de celular com a tecnologia. Então, hoje, um aparelho com 5G ele custa em torno de R$10.000. Né? Então, não é todo mundo que vai ter acesso a um aparelho que disponibilize a tecnologia 5G.
Depois disso, os conteúdos também, né, vão ser produzidos e organizados e distribuídos em plataformas que transmitam ali, que utilizem a tecnologia do 5G. Então vai mudar muito? Vai. Mas ainda acho que está um pouquinho longe para isso acontecer. O 5G ele vem para transformar porque ele vai resolver o problema de banda. Então você vai escutar qualquer conteúdo transmitido online de forma muito fácil. O rádio ainda é mais fácil. Por exemplo, o podcast é áudio, né? Então o áudio é um arquivo muito mais leve e que mesmo no 4G, 3G, você consegue consumir o conteúdo. Se você está produzindo para o YouTube em formato de vídeo e você está na rua no conteúdo, ouvindo um conteúdo em 3G, ele vai travar, ele vai dar aquelas enroscadas, você não vai conseguir, né, migrar com facilidade de um aplicativo para outro. Então já é mais difícil. Então com o 5G talvez isso também não aconteça e migre tudo para o vídeo. Vai ficar fácil assistir vídeo, né? Só que o vídeo é muito diferente. O vídeo ele demanda uma espécie de jogo de cintura do apresentador, porque senão ele vai ter muita edição. Então o apresentador não pode errar muito, porque o custo de produzir programas diários ou semanais de 1 hora, 2 horas, 3 horas de duração em vídeo é muito mais caro do que você produzir um programa em áudio, onde você edita rapidinho, publica aquele episódio, não ocupa espaço no servidor, e o streaming é mais ligeiro, então você não precisa de conexão muito banda larga. É muito mais barato se produzir áudio e você resolve o problema de comunicação com pouco investimento, né? Então vamos ver o que vai acontecer com o 5G. Entre quem quiser hoje produzir podcast com você, qual é o caminho? Quadricast hoje, a gente está com um estúdio aí, vai fazer 1 ano já. A gente tem plataforma própria, como eu já citei. A gente tem um estúdio de podcast, com formato de podcast, com 4 câmeras, né? Uma robótica para poder fazer a simulação de mais 12 câmeras dentro do estúdio, pegar detalhes do que está acontecendo ali. Microfones, né? E conforto para até 4 pessoas gravarem um programa. Televisão de 50 polegadas em 2 pontas, né? Uma para você fazer a pauta do programa durante o programa, outra para entrar na exibição. Então a gente tem uma sala técnica para poder, né, fazer o controle, os cortes ali como se fosse ao vivo, né, e gravação em áudio e vídeo nesse estúdio. A gente está com 2 estúdios aqui em Sorocaba. Tem um outro estúdio para gravação com fundo verde, onde você também pode produzir podcast com cenário virtual, né, e você pode produzir ali infoprodutos também. Você tem especialistas produzindo conteúdos em podcast e ganhando autoridade na internet para produzir posteriormente cursos, né? E esses cursos serem comercializados pela internet. A gente também produz isso lá. E hoje a gente está em parceria também com um estúdio em São Paulo, na Rua Bom Pastor, próximo do Ipiranga. Um estúdio com uma gravadora de música, né? Então é um estúdio ultra moderno também, igual o de Sorocaba, e ainda com essa possibilidade de você produzir música dentro do estúdio de lá, né? E a gente tem uma estrutura móvel para fazer eventos. Então, como eu falei, a gente esteve na ABF, montamos um estúdio dentro da feira e produzimos programas dentro da feira. E agora a gente vai estar em outubro numa feira de física quântica com a mesma estrutura, né, no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, montando mais programas de física quântica. Então, os assuntos, como eu falei, são variados e infinitos, né? Então, quem quer produzir podcast e quer começar em áudio e depois migrar para vídeo, ou já começar em áudio e vídeo, é só procurar a Quadricast, tanto no Instagram, canal no YouTube, Quadricast Contents, no Instagram, @Quadricast, e tá aí, tá à disposição aí para quem quiser. E você consultar. tem essa plataforma hoje, você tem pendurado lá quantos podcasts, já você tem ideia? Olha, a gente tem podcasts frequentes, se eu não me engano, estamos com 18 programas frequentes. E tem alguns mais esporádicos. E outros ainda em negociação e outros produzindo alguns pilotos para firmar aí como programa conteúdo, né, semanal ou quinzenal. Né? Então, eu são posso vários produzir programas. um podcast com música hoje? Pode também. Pode ter música ao vivo, você pode tocar a música como na rádio e falar um pouco. O ideal é você colocar conteúdo, né? Então você produzir um podcast sobre rock, você vai falar sobre o ano de 1981, a música no ano de 1981.
Então você vai lá produzir as bandas que compuseram, que tiveram seus sucessos, os seus hits. Então você pode fazer uma série para 81. Então eu defendo hoje como produtor o conteúdo interessante. Né? Então você fez ali 81, 82, 83, 84. Então quem for procurar esse conteúdo vai achar o seu programa ali. Às vezes a pessoa nasceu ali naquele ano e quer escutar todas as músicas que tiveram no dial do rádio, né? Então você começa a ter um cross aí entre o que aconteceu no rádio e um formato de podcast com música. Então dá para se fazer muita coisa com música, né? Então entrevista, né? Pessoas ali que fazem a música hoje, como que elas vivem, o que elas comem, onde elas se reproduzem, né? Então você pode colocar não só a música, mas trazer conteúdo também. O rádio, como nós vemos hoje, então, com essa tendência toda, como você adiantou, ele tende a acabar ou ele vai ter que se reformular? E qual seria, se vai se reformular, qual seria essa fórmula? Olha, eu já vi o rádio se reformulando já estou vendo, já estou acompanhando, as rádios já estão migrando para a internet, né? Então as rádios já estão se transformando em rádio web. As rádios já estão colocando câmeras nos seus estúdios. As rádios, eu acredito até que demoraram, né? Porque elas viram os podcasts tomando conta e demoraram para colocar as câmeras nos estúdios. Então, hoje você assiste às principais rádios do Brasil também, né? Então, você não só escuta, você assiste às rádios, né, pelo formato, né, de internet. Então, eles já estão transmitindo, já estão fazendo praticamente o que hoje estão se chamando de videocast, né? Então, estamos chamando aí de videocast. Então, as rádios já estão migrando para isso. Então, elas estão pegando os seus conteúdos, estão colocando mais entretenimento, mais jornalismo e fazendo isso de uma forma onde ela publica lá na internet e já está deixando à disposição os programas gravados, que nada mais é do que o formato de podcast. Então, eu quero escutar aquela matéria. Saiu hoje de manhã no jornal lá da Rádio X. Então você vai lá e está lá a matéria para você escutar. Então, assim, vai ter um pouco de reinvenção aí na produção disso. Como encaixar isso de forma criativa, né? Como engajar o teu ouvinte para que ele não vá lá só procurar a matéria que ele não viu, que ele escute mais, né? Que ele tenha como consumir mais o conteúdo da rádio. A rádio ela leva vantagem em relação aos podcasts, porque ela já tem toda a produção, ela já tem toda a infraestrutura, né? Ela já tem tudo para produzir conteúdo. O que falta para a rádio? É começar a adaptar naqueles programas de rádio para programas que engajem e que são programas que não são mais ao vivo, né? O conteúdo pode ser mais quente ali do dia, mas são conteúdos que o ouvinte pode consumir a hora que for conveniente para ele. Para mim, é só isso que vai acontecer. A rádio vai se adaptar, sim. Ela vai ter o sinal aberto para as pessoas escutarem ao vivo a programação, eventos e muitas coisas que acontecem ao vivo, que o podcast talvez não vá entrar muito nessa função. O podcast vai ficar e limitado ali ao espaço físico do estúdio ou um espaço físico de um evento ou alguma coisa assim. A rádio não. A rádio ela vai poder fazer muita coisa diferente aí. Vamos ver. E de suas considerações finais dentro desse projeto nosso de 100 anos do rádio? É um projeto louvável, é um projeto que realmente coloca aí o rádio centenário, né? Então, se ele tem uma história de 100 anos, então, que a gente conversou aqui, é fazer com que mais 100 anos venham pela frente, num formato novo, para que lá na frente, né, a gente veja a forma que vai ficar o rádio, né? Então, a maneira que o rádio vai ser conduzido. E eu acredito que o ouvido do ser humano, ele é o ponto mais próximo do cérebro, né? Então, o formato de áudio, para mim, sempre foi encantador. Eu uso fones de ouvido, eu não sei que consequências isso vai ter na minha vida, mas eu escuto rádio desde 5 anos de idade, né? Desde 5 anos de idade. E a riqueza de programação que eu já escutei ao longo da minha vida me faz acreditar que o rádio ainda vai perdurar por mais 100 anos, com certeza. Só vai mudar o formato, né? Então, só vai mudar a forma como ele é consumido e os equipamentos que eles são consumidos hoje. Então, a língua, o programa de rádio de outro país, né? O programa de rádio, quem sabe, transmitido da Lua, né? Então, assim, o áudio ainda vai entrar no meu ouvido sem eu precisar usar os recursos da minha visão para consumir um conteúdo, e eu tenho certeza que ele vai crescer em
em harmonia, né, com o podcast, e a gente quer estar junto disso, dessa transformação, dessas mudanças que a gente vem vendo, né, a comunicação sofrer, mas melhorar também, né? Então eu acredito no rádio e enquanto eu estiver vivo eu ainda vou acreditar.